Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Engenheiro Investidor, onde eu invisto na prática em bons ativos geradores de renda com foco na renda passiva. Caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, por favor, peço que se inscreva e não esqueça de deixar aquele like caso esse vídeo agregue alguma coisa para você. No vídeo de hoje comentarei aqui um pouquinho da notícia que saiu aqui no Infomoney sobre aqui a alta dos combustíveis e também aí a queda na cotação de algumas empresas voltadas para o segmento de petróleo. Então aqui um vídeo bem interessante, um vídeo bem importante aqui para você que deseja investir nesse tipo de empresa ou até mesmo aí para você que usa o carro, né, para saber de preço de combustíveis. Interessante você ficar por dentro desse tipo de coisa, né? Ainda mais claro, se você acompanha aqui o canal, você como investidor é sempre importante estar por dentro das notícias. Então, dando início, voltada à Petrobras, então aqui, claro, Petro 4 e também o ativo Petro 3, taxação de exportação acerta em cheio a PetroRio, Prio 3 e 3DR e outras aí petroleiras. Então, companhias júniores são mais dependentes de exportação e têm vendas menores para o mercado interno brasileiro. Então, o que é essa aqui? Taxação de exportação. O governo aí, para tentar conter a alta do preço dos combustíveis, quer taxar a venda dos combustíveis para fora. E aí, esse tipo de empresa, nessas empresas júniores, empresas menores, elas sofrerão aí mais do que a Petrobras, ok? Então, por isso que essas empresas aí caíram muito no dia de hoje, tá? Então, mesmo que o foco das medidas, eu já vou falar da cotação aqui da Prio e também da Petro 4 aqui, tá, pessoal? Só vou comentar a notícia para que vocês fiquem por dentro, eu acho que fica mais fácil aqui o vídeo. Mesmo que o foco das medidas do governo e do Congresso para tentar baratear os combustíveis sejam direcionados para atingir, então, a Petrobras, seus efeitos atingiram em cheio as demais empresas do setor listadas na Bolsa. Então, antes, entre as maiores altas da Bolsa, desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que fez disparar então os preços do petróleo no mercado internacional. Claro, já tinham disparado aí desde da pandemia, né? A gente já tinha visto, por exemplo, a PetroRio mais dobrado a sua cotação e a Petrobras não tinha acompanhado o preço do barril de petróleo, tá, pessoal? Isso falando em cotação, não tinha dobrado como dobrou a PetroRio, não tinha dobrado, por exemplo, como dobrou aí o barril de petróleo, levando à valorização de suas ações. Das petroleiras juniores, como são conhecidas, passaram então a perder valor, com os riscos de intervenção no setor. Então vamos buscar entender aqui um pouquinho mais. O principal temor é que a taxação da exportação do petróleo para conter as altas dos combustíveis, como intervir na política de preços da Petrobras, vem se mostrando algo difícil, provavelmente não vai acontecer. Por seu estatuto e pela lei aí das estatais, essa seria a saída para elevar a arrecadação e tentar diminuir aí os preços no mercado interno. Mas será que isso realmente funciona? Não por acaso, nos últimos 30 dias, os papéis ordinários aí da 3R Petróleo, da PetroRio e da PetroRecôncavo caíram respectivamente 21,6%, 16,8% e 12,5%, enquanto aí Enalta, Enad 3, caíram, né, retrocederam cerca de 17%. Então essas empresas aqui, juniores, tá, pessoal? Elas vão acabar sentindo mais do que a Petrobras, porque elas vendem menos aí para o mercado interno e vendem mais aí para o mercado externo. Então, no mesmo período, as ações ordinárias preferenciais da Petrobras recuaram 23% e 24,6% aí, respectivamente, né? Se levantou a possibilidade, então, de taxar a exportação de petróleo, em grande parte porque a Petrobras é uma grande exportadora. Essa medida, no entanto, não poderá ser específica para a estatal. Olhem isso aqui, pessoal, prestem atenção. Teria de abranger todo o setor, inclusive as chamadas aí companhias júniores, que também vendem muito para fora do país, acrescentou. Então, o que significa aqui, pessoal? O governo, o Congresso, ele não pode criar aqui apenas uma medida para a Petrobras especificamente, né? Ele tem que agir aí para todas as empresas do setor. E essas empresas aqui, as chamadas júniores, que vendem menos para dentro do país e mais para fora, elas acabam aí sofrendo com o aumento então dessa taxação. Queda do preço do petróleo. Então, adicionalmente, outro fator de pressão se encontra na própria retração
do preço nos últimos dias. Por conta então das preocupações com o processo de recessão mundial, no 8º dia deste mês, o barril então Brent, que é o barril aí que a gente tem que cotar da Petrobras, chegou a custar R$ 123,50, maior valor desde março deste ano, no começo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Enquanto isso, nessa quarta-feira, o preço do petróleo negociado na Bolsa de Londres cai a cerca de $110. Assim, a variação então do Brent dos últimos 30 dias é negativa em 3,4%. Dessa forma, não há como dissociar a recente queda de valor das empresas da desvalorização da commodity e do petróleo, mas esta fica bem aquém das baixas registradas então pelas ações. Então, embora o preço do barril de petróleo esteja aí caindo, né, a queda dessas ações aqui, elas foram muito mais significativas do que a queda do preço do barril de petróleo, tá? Não era para ser tão significativa assim essa queda de apenas 3% do preço do barril. Então, o Brasil, teoricamente, é um país que produz mais petróleo do que consome. Então, olhem aqui que isso aqui é interessantíssimo também aí, para que você, caso você não saiba, que você se interesse pela política aí também do país, tá? Muita gente fala que o Brasil é autossuficiente em petróleo, porém nós somos autossuficientes em extração de petróleo, não em refino. No entanto, empresas que extraem essa commodity aqui têm de exportar a maior parte de suas produções para manter os seus negócios funcionando, o que é explicado pelo fato de a capacidade de refino local ser menor do que a necessária para abastecer o mercado interno. O que isso significa, pessoal? Significa que a gente extrai muito petróleo, mas o petróleo bruto em si ele não tem valor. A gente precisa refinar ele, transformar em combustível de verdade, gasolina, diesel, para que possa aí andar, né, e fazer a economia andar. Porém, o parque de refino brasileiro foi feito na década de 70 e estava preparado para refinar óleos mais leves. Olha a gente aí, como sempre, não investindo em infraestrutura básica, né? E aí, o país do pré-sal vai entender. Diferente da grande parte daquilo que é extraído aqui nos dias de hoje, né? Então, nós exportamos o nosso petróleo porque, de qualquer forma, não conseguiríamos deixá-lo apto para consumo utilizando aí a nossa infraestrutura. Então, aqui o que eu acabei de falar, a gente é autossuficiente em extração, porém a gente não é autossuficiente em refino. Então, o que a gente faz? A gente vende, depois compra refinado e paga caro. Beleza, Brasil. Se refinar petróleo no Brasil não é uma opção, as companhias, no caso da aprovação de maiores impostos, terão suas lucratividades, então, impactadas, né? Já que ela vende mais aí para fora. A 3R Petróleo, em seu último relatório trimestral, afirmou, por exemplo, que pretende, em breve, exportar cerca de 91% de toda a sua produção de óleo. Entre janeiro e março deste ano, essa petroleira registrou uma receita total, né, só um trimestre, de 375 milhões. Se ela já exportasse, então, 91% de toda a sua produção entre janeiro e março deste ano, 341,2 milhões seriam provindos de vendas ao exterior. Então, o imposto aqui nessa frente, então, teria forte peso aí sobre sua lucratividade. Porém, será que esses impostos aí seriam suficientes para quebrar esse tipo de empresa, pessoal? Vou comentar um pouquinho mais aí lá na frente. Então, quando falamos das empresas júniores, há uma dificuldade ainda maior. Quase todas as refinarias locais, mesmo com a recente cobertura, são abastecidas pela Petrobras. Olhem isso aqui. Resta para companhias como 3R Petroleum e a PetroRio fazerem seus off-takes para o exterior. Explique então aí Alan Albertman, analista então da Ativa Investimentos. E elas já fazem isso com um nível de desconto maior do que aquilo que é cobrado pela Petrobras, ok? Além de conseguirem vender então menos para as refinarias brasileiras, as júniors, por operarem campos maduros, têm um petróleo aí de menor qualidade, ou seja, um petróleo pior na comparação com a commodity do que aquela que a Petrobras então consegue aí nos campos do pré-sal. Então, nossas refinarias aqui da década de 70, as empresas, né, pequenas petroleiras, aí, então, essas empresas júniores, elas têm aqui uma extração de um petróleo um pouquinho pior, e aí é mais caro para refinar esse material. Então, aí mesmo que ela tem que mandar para fora. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. Para então as júniors existe uma discricionariedade. Meu Deus do céu, né? Para que vão inventar esse tipo
de palavra que é só realmente para o pessoal não entender o que está dizendo. Menor na hora de fazer a alocação dos produtos produzidos. Elas são mais dependentes de enviar as suas produções para fora. Quando falamos então em tarifa de exportação, isso é ruim para essas empresas. Contextualiza. De forma macro, isso também não é nada atrativo. Prestem atenção nisso aqui, vocês aqui olhem com olho crítico como investidores. Afastaria aportes nesse setor, que é uma das forças motrizes aqui do nosso país. Então, por esse motivo, qualquer ruído de comentários desse tipo de taxação, apesar de nem mesmo ter aí uma alíquota ainda definida, já é suficiente para assustar os investidores. Então, especialistas discordam quanto à possibilidade aí de taxar exportações. O mercado sentiu, investidores viram a ameaça de taxar exportações de petróleo com um viés bem negativo e as ações despencaram. Para Barbosa, no entanto, aumentar os impostos sobre exportação não necessariamente será algo fácil para o governo federal. Como já mencionado, uma medida do tipo ela não impactaria apenas a Petrobras ou empresas brasileiras, mas também em todo o setor. Isso deve vazar também nas grandes petroleiras mundiais. Já pensou aí? Aumentando esses impostos, esses tipos de petroleiras? Então, Chevron, Total, ExxonMobil e BP são empresas que exploram o pré-sal e já pagam muitos impostos ao governo. Então, será que esse tipo de empresa vai querer ficar aqui no país? Taxar mais talvez seja um tiro no pé, pois deve diminuir os investidores delas no Brasil, que no futuro diminuirá os impostos ganhos no setor. Então, talvez aí mesmo um tiro no pé, eles acabam taxando agora, né, essa exportação, porém aí diminui então os investidores no país e aí diminui então os impostos futuros ganhos aqui. Então, no final das contas, talvez não faça muito sentido. O gestor aqui então da Western corrobora com a visão aí de Conrad. A medida torna os investidores menos rentáveis e tendem a fazer os aportes minguarem. Então, diminuírem os aportes, diminuírem os investimentos aqui no Brasil. É criar então uma insegurança jurídica. Investidores e companhias vão olhar com mais ceticismo ao investir na produção do petróleo no Brasil. Pontua. Então, para ele, a medida ainda pode fazer o Brasil perder o timing na exploração de petróleo, uma vez que o mundo caminha, mesmo que devagar, para uma matriz energética renovável. Isso é verdade, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado aqui. Eu sei que o petróleo não vai acabar no dia de amanhã, muito pelo contrário. Eu sei a nossa dependência do petróleo como matéria-prima, não só como combustível, tá? Mas como matéria-prima aqui global para plástico, até mesmo alguns alimentos, ok? Tudo que a gente utiliza basicamente tem petróleo. Todos os derivados dele, né? Porém, isso eu concordo aqui com ele também, porque vai chegar uma hora que talvez não seja mais tão necessário assim o petróleo como combustível e o preço caia, tá, pessoal? Por quê? A gente está cada vez mais aí caminhando para uma matriz energética renovável, né? Eu sei aí que o momento que estamos passando não é um momento para ficar também falando em energia barata, né? Estamos passando por um momento difícil, porém, se você olhar para o longo prazo, isso é uma verdade, isso é uma realidade. Então, essa visão do longo prazo deve trazer resistência à aprovação das taxas sobre exportação dentro do próprio governo. Além disso, é esperado que as companhias façam pressão para que ela maiores impostos não saiam então do papel. Então aí vamos ver o que vai acontecer, se vai ou não rolar, tá? Claro que as empresas aqui, como acabei de ler para vocês, vão fazer pressão no governo. Apesar de ser uma medida que terá impactos negativos no setor petroleiro no Brasil no longo prazo, no entanto, há especialistas que veem a taxação da exportação como mais provável do que as outras propostas que circulam. Então, veja aqui que alguns especialistas acreditam que, inclusive, isso vai passar. Então, inclusive, eles acreditam que isso vai passar e que é mais fácil ainda do que passar o fim da paridade internacional dos preços aí cobrados pela Petrobras. E eu também concordo, tá? Ao invés de tentar mexer aí nesse preço da paridade internacional, que não tem como, tá? Isso aqui realmente é isso, senão a gente vai quebrar a empresa, vai ser muito pior para o país. Tenho certeza aqui que o governo vai preferir aumentar aí a taxação, né? Como sempre, aumentar a taxação nos produtos.
Então, taxar a exportação não é algo simples, é algo que terá que resistência do setor, mas de todas as medidas em tramitação, como o CPI da Petrobras, o Fundo de Estabilização, aumentar impostos sobre exportação, ao meu ver, é a medida mais fácil de passar. Concordo. Segundo o Nobre, o fato de as eleições estarem se aproximando reduz o tempo hábil do governo federal agir em outras frentes. Então, mudanças no estatuto da Petrobras ou a criação de um fundo exigem aprovações do Congresso, enquanto aumentar impostos sobre exportação do petróleo pode ser feito através da medida provisória, então das MPs aí, como uma única canetada aí do nosso presidente Jair Bolsonaro. Então, nessa terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que é momento de debater a taxação de exportação do petróleo e lucros. Então, aí, provavelmente, algo que vai acontecer, tá, pessoal? Apesar de serem historicamente pró-mercados, alguns membros do governo estão sinalizando que talvez seja interessante realizar medidas extraordinárias e provisórias. Sobretaxar o petróleo para sempre afugentaria recursos de um setor que precisa de muitos investimentos. Mas sendo aí uma medida provisória, é possível que passe, né? Espero aí que seja provisória, né, pessoal? Risco político não necessariamente torna companhias, então, menos desinteressantes. Então, vamos ver aqui quais impactos teriam essas medidas aqui, essa medida de taxação para as empresas, tá? Será que ainda vale a pena investir nesse tipo de empresa? Vamos ver. Apesar de os analistas divergirem quando a questão é a probabilidade de a taxação sobre a exportação do petróleo passar ou não, eles continuam vendo companhias como a PetroRio, 3R Petroleum e PetroRecôncavo como atrativas. Para então os especialistas que vê uma chance de alta de uma medida provisória aumentar os tributos sobre a exportação do petróleo, essas empresas, de qualquer forma, têm um custo muito baixo de produção. Você vê hoje a PetroRio, a 3R e a PetroRecôncavo têm um custo de produção por barril, então lift cost próximo a $10. Elas seriam mais prejudicadas do que a Petrobras. As sobretaxas certamente seriam um problema, mas ainda assim elas continuariam sendo rentáveis, tá? Então provavelmente diminuiriam aqui o lucro dessas empresas, tá? Diminuiriam também seus investimentos, diminuiriam aqui então a procura de investidores por esse tipo de empresa, porém continuariam aí sendo empresas rentáveis, ok? As júniores aí, então, hoje em dia ainda não têm uma política forte de dividendos, utilizam então seus lucros, né? Aí não estamos falando da Petrobras, estamos falando das júniores, 3R e a PetroRio, por exemplo, usam seus lucros para reinvestir em suas próprias operações e crescerem, tá? Isso terá então impacto em termos estruturais nas oportunidades futuras de aporte. Isso que eu acabei de falar. Diz o especialista, não é algo bom, mas também aí eles não veem como o fim do mundo. Então, o Bruce da Nord não vê como fácil a aprovação de mais tributos, apesar de sinalizar que com a aproximação das eleições, o Congresso deve lançar novos projetos sem pé nem cabeça, com foco no populismo. Concordo aí também, vai chegando o próximo de eleições, não importa qual governo, seja esquerda, direita, centro, não importa, tá? Não estou tomando partido político aqui, porém, eles acabam tomando aí medidas populistas para se reelegerem, né? E, historicamente, aqui no Brasil, os presidentes se reelegem, tá, pessoal? Mesmo assim, também continua otimista com as companhias júnior de petróleo. Elas já estavam baratas e ficaram mais ainda agora, e vem apresentando resultados muito bons, comprando os campos maduros da Petrobras. Então, eles colocam aqui que mesmo com essa medida, as empresas continuam sendo rentáveis e que estão aqui em boas oportunidades de compra e que inclusive estão em queda, tá, pessoal? Já vou comentar para vocês, já basicamente acabou a notícia aqui, então. Então, para a ativa aqui, um imposto maior, apesar de negativo, também não faz a PetroRio, companhia sob cobertura da casa, deixar de ser atrativa. Gosto bastante aí da PetroRio, embora não tenha ações aí de petróleo. É uma empresa aqui que eu já estudei a fundo e é uma empresa fantástica, tá, pessoal? Principalmente porque a companhia aí tem vários possíveis triggers de alta no futuro próximo. Então aqui, percebam, há o Yahoo para entrar em operação, então aqui um campo de extração, o projeto de revitalização de Frade, então outro campo, os campos de Albacora Leste e Albacora. Então aqui a empresa tem diversos campos para entrar em operação e já contratados, tá, pessoal? Isso aqui estão já contratados
Embora aí tenha essa medida, a empresa aí tem muito petróleo ainda para queimar, né? Muito petróleo ainda para extrair. Então, de qualquer jeito, há um valuation descontado aí dessas empresas. Pessoal, percebam que hoje aí a PetroRio, né, a Prio 3 está cotada em cerca de R$ 21,19 e só no pregão de hoje aí caiu cerca de 6,78%. Percebam aqui que se eu pegar no dia 27/5 aí, ela estava cotada em cerca de R$ 28,72, com uma queda aí de 26%, tá? Percebam que a Petrobras hoje, o ativo Petro 4 aqui está em torno de R$ 26,95 e só caiu cerca de 0,44%. Aí vocês podem perguntar, nossa, engenheiro, mas é uma empresa estatal, por que não caiu tanto assim como as outras, né? Geralmente ela é mais volátil. Isso mesmo, pessoal. Percebam que nos últimos 30 dias, ela caiu aqui cerca de 16%. Não é muito aí, a Prio caiu mais. Porém, ela já estava muito descontada, tá? Se eu pegar aqui um gráfico dos últimos 5 anos, percebam que no início da pandemia ele estava cotada em cerca de R$ 20, aí, né, R$ 20,11, e bateu lá sua alta histórica, tá? Recentemente aí, batendo cerca de 61% desde o início aí da pandemia, tá? Percebam que ela não dobrou aí a sua cotação e o preço do barril de petróleo basicamente dobrou. A Prio, deixa eu voltar aqui, ó, a PetroRio, se eu pegar aqui e fazer a mesma comparação desde lá do início da pandemia, no dia 20 de fevereiro de 2020, a companhia estava cotada em cerca de R$ 9,60, esse ativo aqui, Prio 3, e quando bateu aí a sua alta histórica, chegou a bater mais de 200%, tá, pessoal? Não estou conseguindo aqui pegar a alta histórica, mas chegou aqui, tem uma rentabilidade de 200%. Então, mais que dobrou aí a sua cotação e seguiu então o preço do petróleo, do barril de petróleo, muito pelo contrário, ela passou ainda, né, o preço do barril de petróleo. Porém, os analistas aí acreditam que ainda a empresa esteja barata, mesmo aí após, caso essa taxação seja aprovada, tá? Me deixa aqui nos comentários se você tem Prio, se você tem Petrobras, se você tem 3R aí. Eu particularmente não tenho nenhuma, porém eu gosto de trazer esse tipo de notícia para vocês porque realmente nós aqui como brasileiros temos, pessoal, realmente temos que ficar de olho nesse tipo de notícia, ok? O que eu tinha para o vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado até aqui e ainda não seja inscrito do canal, por favor, peço que se inscreva. E também não esqueça de deixar aquele like, caso esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Pessoal, além disso, para quem não sabe, eu também faço vídeos aqui com aportes públicos. Essa daqui é minha carteira pública, tá? E aí, caso você queira receber mais vídeos não só como esses, mas vídeos aí também de aportes, não esqueça aí de ativar o sininho, tá bom? Obrigadão, até a próxima.